Olá, meu nome é Rogério Pereira, eu sou pastor da Igreja Comunhão e Adoração. É uma alegria estar aqui com vocês. Nós estamos começando 14 dias decretos trazendo a existência. Queria falar com você, o tema é fé, crer que Deus tudo pode. A palavra de Deus define fé no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, dizendo assim: Ora, a fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nesse livro de Hebreus, o escritor, que alguns entendem que seja Paulo, ele começa a fazer uma narrativa de todos os heróis da fé. Fala de Abraão, fala de Moisés, fala de Noé. E são todos homens do Velho Testamento, porque muita gente acredita que a fé ela inaugurou em Jesus Cristo. E não é verdade. No capítulo 11, isso você pode ver depois aí na sua casa com mais calma, você vai reparar que ele fala que esses homens tinham fé em Cristo. Como eles tinham fé em Cristo se Cristo veio muito depois disso? Porque Cristo, ele existe desde antes da fundação do mundo. E a palavra de Deus no Antigo Testamento já diz que o meu justo viverá da fé. Onde está escrito isso? Está escrito no livro do profeta Abacuque. Abacuque é um profeta diferente. Ele tem características próprias e únicas. Uma das características é que todo o profeta, ele fala com a nação, ele fala com o povo. E Abacuque, ele tem uma conversa com Deus. Nessa conversa que Abacuque tem com Deus, ela tem algumas etapas, algumas partes. Ele faz duas perguntas para Deus, Deus responde as perguntas para ele. No final, ele tem uma oração e encerra com um cântico de louvor. E o tema do livro de Abacuque é fé. No Velho Testamento, Abacuque falando sobre fé. E o que acontece? Abacuque faz a seguinte pergunta para Deus: Meu Deus, olha para o povo, eu estou cansado de clamar. Porque aqui em Israel não existe mais justiça, o rico oprime o pobre, as pessoas estão sendo enganadas, lesadas. A justiça, quando julga o rico, faz uma coisa, quando julga o pobre, julga de outro jeito. O Senhor não está vendo? O Senhor está indiferente? Por que o Senhor não faz nada? Observe que Deus não repreende Abacuque pela pergunta que ele faz. Por quê? Porque Deus ama responder perguntas honestas. E aí Deus diz assim para Abacuque: Abacuque, eu estou levantando os caldeus. Quem são os caldeus? Vamos contextualizar: os caldeus são os babilônios. O império da Babilônia começou a derrotar todos os países em volta, todos os reinos em volta. Primeiro derrotou a Síria, e aí ele estava fazendo uma grande batalha contra o Egito. Foi quando entrou o rei Nabucodonosor, e o rei Nabucodonosor está exterminando o Egito. Então, no mundo antigo ali, naquela cultura onde Abacuque está inserido, eles já conheciam a fama dos babilônios. E aí Deus fala para Abacuque que toda aquela injustiça seria combatida com um reino muito mau. E Deus descreve: olha, eles são perversos, os reinos têm muros edificados altíssimos, que para eles é como se não fosse nada. E Deus classifica para eles o reino de Nabucodonosor, que é os babilônios. E aí Abacuque faz uma segunda pergunta para Deus. Ele fala: peraí, Deus, o Senhor é bom. Nós conhecemos o que o Senhor tem feito e tudo mais. Como que o Senhor vai usar para nos colocar no rumo, para justiça sobre nós, com alguém que é pior do que nós? Aí Abacuque fala para ele: olha, mas eu vou subir na torre de vigia e eu vou aguardar a tua resposta. E Deus responde para ele: porque o meu justo viverá da fé. E ele fala: você tem razão, eles são piores mesmo. Eles vão ser usados, mas eles também serão corrigidos. E aí
Abacuque faz uma oração, e na oração ele cita uma famosa, uma grande teofania. O que é a teofania? Quando Deus aparece em determinados momentos da Bíblia, que é ele faz menção ao texto de Êxodo, quando Deus vem no monte e fala com Moisés, e é trovão, e é raio, e a terra treme, e no final Abacuque fala assim: mas ainda se a figueira não floresça, a videira não deu fruto, não haja animal no campo, não haja o cordeiro e tal, todavia me alegrarei no meu Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação, porque Ele me coloca em lugares altos. Então isso é fé. Fé é crer que Deus é poderoso para fazer. Fé é se colocar no processo e esperar com paciência, sabendo que Deus vai fazer. Contudo, se não tiver, eu vou me alegrar no Senhor. Agora, existe um homem que ele é contemporâneo, que ele viveu na mesma época de Abacuque. 18 anos depois, Nabucodonosor já entrou em Jerusalém, já levou cativo toda a elite, todos os príncipes de Israel, entre eles Sadraque, Mesaque, Abidinego, Daniel. Passaram-se 18 anos e lá na Babilônia, os profetas estão dizendo que vai acabar logo. Calma, meu povo. E Jeremias diz assim, olha, ele manda uma carta, os seus profetas aí eles estão dizendo que a coisa vai ficar boa. Escuta, não vai não. Vocês casem as suas filhas e os seus filhos. Vocês plantem um jardim. Vocês trabalhem e trabalhem muito para que o teu patrão tenha prosperidade, que a sua prosperidade depende da dele. E aí o rei que está no comando lá de Israel tenta lutar contra Nabucodonosor, dizendo que não vai pagar mais impostos. E é nesse contexto, quando eles estão o povo de Israel está cercado, Jeremias está preso no pátio, a palavra de Deus diz que depois de todas essas profecias, a palavra de Deus vem para o profeta Jeremias dizendo, Jeremias, o teu primo vai te procurar para vender um campo para você. Você está na linha de sucessão, você é o próximo, você é a pessoa que tem o direito e o dever de comprar esse terreno. E você compra. E a palavra diz que assim que Deus fala isso para Jeremias, quem chega na casa de Jeremias? O primo dele. E fala, primo, olha, eu vim aqui, estou vendendo um campo, eu quero que você compre esse campo, porque você é da minha linha sucessória e tal. E o Jeremias fala assim, não, eu vou comprar sim. E o Jeremias vai junto com esse primo até um lugar onde estão as autoridades, os anciãos. Ele leva prata, ele manda pesar a prata. Ele chama o escrivão passa uma escritura, tanto a escritura selada como uma outra cópia, igual, só que sem o selo. E ele faz isso para que todo mundo veja. Aí ele fala para o Baruque, você arrume um vaso novo e guarda tanto a original como a cópia desse vaso, porque lá na frente ele vai ser conservado e nós vamos poder usar. E quando ele faz isso, ele obedece, faz tudo isso, a Bíblia diz que ele vai orar para o Senhor. Ele fala, Senhor, eu conheço o Senhor, sei que o Senhor é grande, que o Senhor é maravilhoso. O Senhor tirou o povo do Egito com mão forte. Nós estamos cercados e o Senhor pede para que eu compre o campo. Veja que ele obedeceu primeiro, depois ele faz outra pergunta honesta para Deus. E Deus fala para ele, eu fiz isso porque aqui, nesse lugar, ainda vai haver vida. No futuro eu tenho uma promessa para vocês. E aí Deus fala para ele, existe alguma coisa difícil para mim? Olha a fé de Jeremias. O primo dele vendeu para ele um terreno num momento dificílimo. Quem compra um terreno num país cercado pelo inimigo que tem uma palavra de Deus de que ele vai ser destruído? Mas Jeremias, pela fé, comprou. E comprou não pensando nele, comprou pensando nas gerações vindouras.
Porque a fé é isso. Fé é crer quando tudo diz que não vai dar certo. Fé é esperar em Deus quando parece que nada vai acontecer, quando parece que tudo é impossível. Porque se a coisa tem alguma fileira, alguma coisa que pode fluir de uma forma natural, para que a gente precisa de fé? Irmãos, quando Jesus colocava uma pessoa e assinalava a atitude dela, presta atenção, porque essa pessoa tem um segredo. E certa vez, a Bíblia diz que havia um centurião. Esse centurião, ele era amado pelos judeus. Ele ajudou os judeus a fazerem uma sinagoga e ele era muito estimado. Certo dia, um servo desse centurião, não foi um amigo, não foi o pai, não foi o irmão, não foi a esposa, um servo desse centurião fica doente. E ele manda pedir para que alguém chame Jesus para ir na casa dele. Jesus diz, eu vou. Mas nisso ele manda outro dizendo assim, não, eu não sou digno que o Senhor venha na minha casa, mas diga apenas uma palavra e o meu servo será salvo. Por quê? Será curado? Porque eu sou homem sujeito à autoridade. Se eu digo para este vai, ele vai. Se eu digo para aquele vem, ele vem. Então, Jesus, diga apenas uma palavra que o meu servo será curado. Jesus olhou aquilo e disse assim, olha, nem mesmo em Israel eu vi fé como a desse homem. Preste atenção, irmãos. Como é que a fé dele foi expressa? Através de decretos, através de sentenças. Ele disse, eu reconheço no Senhor autoridade. Se o Senhor falar, vai acontecer. Então, decretos de autoridade. E o primeiro é a fé. Confessar a palavra, dizer o que a palavra diz, agir conforme a palavra, agir de acordo com o que o Senhor disse. Inabalável, manter a fé na palavra de Deus que é inabalável. Como diz lá em Isaías, assim como a chuva e a neve caem e não tornam, mas antes regam a terra, dando semente, fazendo brotar, dando semente ao semeador e pão para aquele que tem fome, assim será com a minha palavra. Ela não voltará para mim vazia, mas ela vai fazer aquilo para o qual eu enviei. Nós temos que ter fé na palavra. Nós temos que ter fé na palavra. Nós temos que ter fé na palavra. E quem é a palavra? Jesus. Ele disse, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Lá na Bíblia, em Hebreus, está dizendo a mesma coisa, de outro sentido, mas a mesma coisa. É pelo falar, é sentenciando, é dando decretos de vitória que nós vamos experimentar uma vida onde crer em Deus, porque Ele tudo pode, vai ser uma realização na minha e na sua vida. Querido, foi uma alegria, foi um prazer falar com você. Participe desses 14 dias de decretos e receba a sua vitória em nome de Jesus. Um beijo para todos. Shalom, shalom.